Graça e paz, irmãos, amém? Pedir para que vocês se coloquem de pé, primeiramente, que nós possamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 8, 25. Mateus, capítulo 8, versículo 25. Amém? Então vamos ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Já li essa palavra aqui outra vez, mas é bom nós sempre lembrarmos quem é o nosso Deus, em quem nós devemos depositar a nossa confiança. Nós às vezes passamos a semana preocupados com tanta coisa, preocupado com time de futebol, se vai ganhar ou se não vai ganhar, preocupado com o salário no fim do mês, preocupado com o boleto, preocupados com tantas coisas. Mas nós temos um Deus a quem nós devemos depositar a nossa confiança. E quando nós depositamos a nossa confiança nele, ele é poderoso para cuidar de nós. Às vezes o nosso mal, o maior mal nosso hoje é que nós às vezes queremos fazer as coisas pelas nossas próprias mãos e deixamos Deus de lado. E a hora que o bicho pega, a gente corre para Deus. Mas não é o que Deus quer de nós. Ele é poderoso, ele cuida de nós. O nome dele é poderoso, ele é exaltado sobre tudo. Mas ele precisa ser exaltado sobre a nossa vida. Nós precisamos estar dispostos a andar com ele para que as coisas aconteçam conforme a vontade dele sobre nós. Amém? Então vamos agradecer a Deus por tudo e louvar e engrandecer esse nome que é poderoso. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Poderoso esse nome é,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Santo Pai, aproveite esse momento, feche seus olhos, entregue sua vida a Deus nesse momento. Santo Pai, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declare, igreja. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é.
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ó quão lindo, ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém? Que você possa crer nesse nome que é poderoso, que nós possamos buscar e estar cada vez mais perto dele. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que esse louvor, que nós viemos buscar fortalecimento no Senhor, declarando este louvor que foi ministrado agora. Senhor, teu é o reino, tua é a glória. Não há outro nome além do nome de Jesus. Maravilhoso esse nome é. Nos dias, em todos os dias da minha vida, quando eu declarei, quando eu busquei este nome, que eu declarei Jesus, ele veio ao meu socorro, ao meu encontro. Maravilhoso esse nome é, porque é o único nome que nós declaramos e que vem ao nosso socorro, e que vem ao nosso encontro, e que alivia o nosso coração, que enche a nossa vida de alegria, que enche o nosso coração de paz, e que nos faz pessoas novas em Cristo. Declara este nome, poderoso esse nome é, poderoso este nome é, irmãos. Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Buscar fortalecimento, né? Esse ano de 2021, o nosso tema foi ano de fortalecimento no Senhor, né? E hoje nós podemos começar todos os dias, mas nós estamos aqui iniciando esse culto
declarando o nome de Jesus. E o nosso versículo, tema dessa campanha é o Salmos de número 144, versículo 2, que diz: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro e meu libertador, és tu, escudo meu, em quem confio, né? Que você venha confiar nesse nome, que você venha confiar, que você venha declarar todos os dias. Você que está em casa, você que veio até aqui hoje, está aqui presente neste momento, declare esse nome. E nós vamos passar agora para o momento de dízimos e ofertas. Você que está aqui pessoalmente, os obreiros vão estar passando e recolhendo os seus dízimos e as suas ofertas. Vocês não precisam sair dos seus lugares. E você que está na sua casa, você pode fazer através do depósito bancário, de transferência bancária durante essa semana. E nós colocamos diante do altar do Senhor que seja bênção, que Deus venha abrir as janelas do céu sobre a vida dos irmãos, da vida, dos servos de Deus nesses dias difíceis. E nós glorificamos porque eu sei que Deus é aquele que não nos vai deixar nos faltar nada. E nós vamos passar agora para este momento. Amém? E continuando com o louvor. Amém? Vamos declarar agora com alegria a tremenda graça dele sobre nós, de Jesus, de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quebra o jugo do meu pecado, não mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, declare. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno.
Glória a Deus. Os irmãos poderem sentar. Nós vamos estar orando pelas ofertas. Eu já gostaria de chamar aqui a irmã Érica, que vai estar ministrando a palavra hoje. Nós vamos estar orando pela vida dela. Que Deus possa estar abençoando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia. Senhor, nós colocamos, Senhor, a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar, nossas ansiedades, porque nós sabemos que Tu tem cuidado de nós, Pai Santo. Pai, coloco diante do Teu altar a vida do Teu povo, Pai, a vida dos Teus servos, da Tua igreja, de cada servo Teu, Senhor, espalhado, Senhor, por este mundo. Senhor, em nome de Jesus, que Tu venha suprir, meu Deus, as necessidades, que Tu possa ir de encontro, Pai, que se há necessidade de emprego, Pai Santo, que Tu venha abrir uma porta de emprego. Meu Deus, que Tu venha, Pai, estar entrando nos lares, acalmando os corações, Senhor. Que Tu venha, meu Deus, estar entrando com suprimento, com graça, com alegria, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigada pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, pelos depósitos que serão feitos durante a semana. Eu já Te louvo, Pai. Abençoa, Senhor, neste momento, a vida da irmã Érica. Toma ela nas Tuas mãos, Senhor, que ela venha ser usada por Ti, Senhor. Ó Deus, eu sei que Tu já falaste grandemente ao coração dela, Senhor. Que ela venha, Senhor, transmitir, meu Deus, a Tua palavra a nós. Que ela venha, meu Deus, ser boca Tua neste momento, aqui neste lugar, Senhor. Nós Te rendemos graça por este culto. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus é bom e Ele está neste lugar. Eu já senti a presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 44. Glória a Deus. Como é bom poder louvar o Senhor na nossa família espiritual, não é, irmãos? Glória a Deus, tanta coisa acontecendo no mundo. E o Senhor tem preparado este momento para nós de refrigério, amém? Seja grato ao Senhor que você está aqui. Você tem vida, você tem saúde, ainda que você tenha lutas, o Senhor te trouxe, te manteve aqui, você está de pé. Amém? Isso é um grande motivo para nós glorificarmos ao Senhor. Amém? Então vamos ler Mateus capítulo 5, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém, igreja? Eu li esse versículo algumas semanas atrás e para mim foi um impacto muito grande. Eu falei, nossa, que desafio, que versículo forte. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje, você que está aqui presencialmente, você que está vendo esse vídeo na sua casa ou em outro lugar. E o que o Senhor ministrou no meu coração, o verdadeiro caráter cristão. A partir desse versículo, da leitura dele, o Senhor nos dá um grande desafio, que é mostrar a essência do caráter cristão. Vamos ler novamente? Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se a gente lê somente na carne, você vai olhar para mim, amado irmão, e vai falar, é impossível. Foi o que eu senti quando eu li esse versículo. Eu parei e falei, Senhor, que desafio. Se eu deixar a Érica falar mais alto, se a minha carne falar mais alto que o meu espírito, eu vou olhar para esse versículo e vou falar, é impossível, sem chance, não tem como. Mas aí vamos olhar o contexto. Quem falou isso para nós foi o Senhor Jesus. Ele estava lá no famoso Sermão da Montanha. E ele estava ensinando não só os discípulos, mas tinha uma multidão ao redor dele. Então o Senhor estava ensinando, além de ensinar a igreja, que eram os discípulos, o Senhor ensinava a multidão. E Jesus não ia deixar uma missão impossível para nós cumprirmos, porque o Senhor é bom.
A palavra diz que Deus é justo. Há justiça em Deus. Aí você olha e fala, mas o desafio é muito grande. Aí eu concordo com você. É um desafio enorme. Mas se o Senhor estava ensinando isso lá no Sermão da Montanha, é porque é possível de nós cumprirmos isso. Amém, igreja? Eu creio assim. Então, o Senhor iniciou esse sermão com as bem-aventuranças. Então eram palavras boas, bem-aventurado. E aqui, essas são palavras que enchem o nosso coração. Quando a gente lê, a nossa alma transborda. Só que aí no decorrer do texto, o Senhor foi endurecendo. Ele foi endurecendo as palavras, foi chamando a atenção, até que chega nesse versículo, que eu acho um verdadeiro tapa na cara. Foi o que eu senti quando eu li na minha meditação, no meu devocional. Eu senti um tapa. Eu falei, Senhor, que difícil. Mas vamos lá. Amar os nossos inimigos. Gente, amar o amigo é muito fácil. A gente ama amigo, a gente ama família, a gente ama pessoas queridas e próximas. Isso é muito fácil. O Senhor não ia dar isso não é desafio nenhum. A gente já ama de graça, porque são pessoas que convivem com a gente que nos fazem bem. Mas aí vem o Senhor e fala, ama o seu inimigo. Não é amar o mesmo tipo de amor, até porque as escrituras usam palavras diferentes. Não é que você vai vestir da falsidade e falar, meu inimigo, vem cá, eu te amo, porque a Bíblia diz, não é isso. O que o Senhor está nos ensinando? O amor aqui significa respeitar. Então eu preciso respeitar os meus inimigos. Ainda que ele não me respeite, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Você tem o Espírito Santo de Deus. Então quando a pessoa, o seu inimigo, te perseguir, lá no trabalho, na escola, sabe aquela pessoa que gosta de te perseguir, gosta de maldizer, o que você vai fazer? Você vai respeitar. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. Respeita e não faça igual. Porque nós somos diferentes. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos capacita a respeitar todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu às vezes vejo pessoas maldizendo as autoridades. E maldizendo o professor, maldizendo polícia. A Bíblia nos ensina a respeitar autoridades. Então você, quando cristão, quando você abre a boca para maldizer, você está fazendo o contrário do que o Senhor Jesus nos diz. Amém, igreja? Então que nós possamos hoje aprender a respeitar essas pessoas que se dizem nossos inimigos. Porque o amigo não tem desafio nenhum. Então o Senhor Jesus fala, sabe aquele seu inimigo? Aquele que te persegue? Aquele que está atazanando a tua vida? Ame, significa respeite. Isso é caráter cristão. Romanos 12:20 diz assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Olha aí, respeito. Se teu inimigo tem fome, dá de comer. Se teu inimigo, você sabe que aquela pessoa estava falando mal de você no trabalho, aí ele chega pedindo oração, você fala, vou orar, mas não ora. Você está indo contra a palavra de Deus. Ora, porque oração tem efeito. Ainda que no começo é estranho, vou falar a real. É estranho a gente orar por alguém que você sabe que a pessoa te maltrata, faz fofoca, mas a palavra diz, se tiver fome, dá-lhe de comer. Isso é ser cristão. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você vai ser abençoado. Amém, igreja? Quem quer ser abençoado? Eu quero. Amém. Glória a Deus. Então, abençoa o seu inimigo. Sempre que você tiver oportunidade. E Deus vai te dar oportunidades. Muitas. Por que você está onde você está? Você já pensou nisso? Por que você trabalha com as pessoas que você trabalha? Porque às vezes seu chefe é tão difícil. Porque uma personalidade tão forte, você fica pensando, meu Deus, me tira daqui. Você já pensou que Deus colocou você exatamente lá para fazer a diferença? Para abençoar essas vidas? Amém? Vamos olhar diferente. Não peça para Deus, Deus me tira desse lugar, mas fala, Deus me usa para abençoar essas vidas e transformar essas vidas neste lugar. Quem sabe depois que você ser usado, o Senhor te tira e te leva para outro lugar. Amém, igreja? Eu creio dessa maneira.
Aí, em seguida, vem o segundo desafio dessa palavra. Bendizei os que vos maldizem. Bendizer, na Bíblia, significa abençoar. Deixa a pessoa falar. Não vai você também querer pagar com a mesma moeda. Ah, tá falando de mim? Vou falar tudo que eu sei daquela pessoa. Porque às vezes a gente sabe. Mas não é isso que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Ele está te maldizendo? Abençoa. Fala, Senhor, muda aquela vida. Toca naquele coração. Senhor, transforma. Porque as tuas palavras, Deus tem poder. E Deus haja conforme as tuas palavras, igreja. Eu não sei o que você tem falado. Eu não sei o que você tem declarado na sua vida, na sua casa, às vezes na vida dos seus filhos. Você fala, é tão difícil, essa criança é mal educada. Você está amaldiçoando, às vezes com palavras que não são cristãs. Às vezes com o seu casamento, você está declarando palavras de derrota. Não vai dar certo mesmo, essa pessoa é cabeça dura. Mas eu sabia que bem que a minha mãe me avisou. Queridos, declara palavras de vitória. Pede para Deus, abre o seu coração, chora diante do trono de Deus. O Senhor pode transformar. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para abençoar. A nossa responsabilidade é espalhar a glória de Cristo por onde passamos, qualquer que seja o lugar. É fácil você ser bênção aqui dentro da igreja, onde todos os irmãos estão arrumadinhos, cheirosos, onde todos professamos a mesma fé, onde nós já cantamos louvores maravilhosos hoje. Deus já falou através dos louvores e nós cantamos poderoso esse nome e a gente sente a comunhão. É tão fácil ser bênção. Mas e lá fora, e na sua casa? Você tem sido bênção para os seus pais? Às vezes jovem gosta de reclamar, pai e mãe, né? Ai, porque minha mãe fala meia hora no meu ouvido a mesma coisa durante anos. Querida, é uma bênção. Sua mãe é sua melhor amiga, ela está falando porque ela te ama, porque ela quer o melhor para você. Dê glória a Deus que você tem pai, que você tem mãe. Quantos jovens estão em orfanato chorando porque gostaria de ter uma mãe por um dia. E você tem, e você maldiz os seus pais. Você, pai, maldiz seu filho, e não faz isso. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Igreja significa reunião daqueles que foram chamados para fora. Para fora da onde? Deste mundo. O mundo jaz no maligno e nós somos chamados para fazer a diferença. Só que muitas vezes a gente não faz a diferença onde a gente está. E a gente quer resultado diferente. Se você não mudar as suas atitudes, o seu falar, o seu agir, como é que você vai espelhar a glória de Cristo? Talvez você está espelhando outra coisa. Você está mostrando a sua raiva, a sua amargura, porque a vida foi difícil com você, você não facilita para ninguém. Porque você está doente, você não facilita para ninguém. Amado, espalha a glória de Deus, não importam as circunstâncias. A gente vive cantando, né? Te louvarei. Eu não vou cantar para poupar os irmãos, tá? Não importam as circunstâncias, mas a gente só canta, é da boca para fora, porque quando a gente passa na prova, a gente desconta sim nos outros, a gente desconta na família, a gente desconta nos filhos, desconta no chefe. Vou faltar, vou chegar atrasado, não tô nem aí. Você esquece que você é igreja, você esquece que você foi chamado para fazer a diferença. Que diferença você está fazendo? Fazendo igual os gentios? Está fazendo pior? Tem irmão que faz pior. Senhor, tem misericórdia. Eu não estou acusando a igreja. Eu estou falando para mim mesma, para eu não reclamar do meu serviço. Quantos dias eu acordo e falo, Senhor, não quero ir trabalhar. Estou cansada. Já deu. Aí eu olho para fora. Quantas pessoas na fila da Caixa Econômica para receber um auxílio. E eu falo, Senhor, me perdoa. Eu tenho trabalho, meu marido tem emprego, a minha filha está estudando. Eu estou sendo ingrata. Senhor, me perdoa, me perdoa. Irmãos, nós temos que olhar mais para nós. A gente gosta de olhar muito para o outro. Você viu a irmã fulana? Nossa. Você viu o irmão? Errou a nota. Você viu? Não cantou direito. Nossa, aquele teatro não estava bom não entendi nada daquele teatro. Você não tem noção de onde o Espírito Santo está falando, está usando, está chegando através da sua vida. Deixa Ele te usar, amado. Deixa Deus te usar.
2 Coríntios 2,15, presta atenção no que a palavra diz. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Ei, que perfume você tem sido? Se é que você tem sido perfume, será que nós temos sido perfume? Ou será que as pessoas olham para nós, torcem o nariz e falam: nossa, nem parece que vai na igreja. Como será que as pessoas nos veem? Como será que os nossos colegas de trabalho nos veem? Como será que a nossa família nos vê? Como será que o meu esposo me vê? Como meus pais me veem? Será que eles me veem como bom perfume de Cristo? Ou eles olham para mim e falam: está precisando do perfume de Cristo? Vamos olhar mais para nós mesmos. Vamos parar de julgar. Ah, porque meu marido esqueceu de novo o aniversário de casamento. Como se isso fosse tão importante. Lembra você. Seja agradável, seja feliz. Você está bem, em meio a uma pandemia, você tem uma igreja. Você viu que louvor maravilhoso. Nós somos livres para adorar, o nosso país é livre, há liberdade. Para de reclamar do Brasil e ora pela nossa nação. Aleluia. Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. Isso é que contamina o homem. Jesus falou isso porque estava acusando os discípulos que eles comiam comidas imundas, que eles não comiam comidas consagradas, o que podia, o que não podia comer. E montou uma discussão ao redor disso, que era certo ou não comer. Aí o Senhor Jesus falou assim: o que contamina o homem não é o que ele está comendo, mas sim o que sai. Querido, o que tem saído da sua boca? O que você tem falado? Você aí na sua casa está assistindo esse vídeo, o que você tem declarado? Quais são as palavras? O que está contaminando? Você está contaminando quem? Você já parou para pensar nisso? Que as suas palavras às vezes são pesadas, são duras, machucam. Ah, mas eu também fui machucado. Não é porque nós fomos machucados que nós também vamos passar adiante. Vamos olhar a palavra e ser o bom perfume de Cristo. Terceiro desafio desse versículo: fazei o bem aos que vos odeiam. Olha aí, mais uma vez, neste versículo, o Senhor nos dá um mandamento e Ele fala ao público específico. Ele não só falou: fazei o bem, amai as pessoas. Amar, bendiz e faz o bem. Ele deu para cada um desses grupos. O Senhor Jesus nos deu um grupo específico. E aqui é: fazei o bem aos que vos odeiam. Porque fazer o bem para aqueles que eu amo é muito fácil, é gostoso. Agora, fazer o bem para aquele que me odeia, aí sim, isso é caráter cristão. Isso é Cristo em nós. Isto é igreja. Igreja faz o bem sem olhar para quem. Igreja faz bem a todos. Nós somos chamados para abençoar. Amém, igreja? Não interessa qual é esse ministério. Não interessa se você tem um ministério. Você sempre terá a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Pode ser na fila do supermercado, pode ser no açougue, pode ser no banco. Você tem oportunidade de fazer o bem. Recebeu o troco errado? Avisa a menina do caixa. Não leva para casa não, faça o bem. Tem alimento de sobra, divide com as pessoas que não têm. Ainda mais numa época dessa, irmãos. Não olha só para sua casa. Tem pessoas passando muita necessidade. Tem pessoas que não têm o que comer. E nós tivemos almoço abençoado, glória a Deus. O Senhor tem nos mantido para que nós possamos abençoar. Fazer o bem é a prática do Evangelho. Isso é evangelho. É a benignidade. Quando a gente coloca a bondade em ação, é o reino de Deus em ação. Jesus curava e alimentava a multidão. Não era só os discípulos que Jesus cuidava. Ele cuidava da multidão. Olha que exemplo. Vamos olhar para Cristo e seguir o exemplo dele. Ele fazia o bem para todos. E muitas vezes, antes de alimentar a multidão, ele curava, ele expulsava demônios e depois ele matava a fome do corpo. Ele cuidava primeiro da alma, depois ele cuidava do corpo. Que nós possamos seguir Jesus como nosso maior exemplo. A palavra fala que nós devemos crescer até a estatura de Cristo. Olha que desafio.
Hoje é um domingo de desafio. O Senhor quer desafiar a igreja. Ele quer que nós cresçamos. O Senhor quer que a gente cresça diante dele. E o Senhor Jesus é nosso maior exemplo. Teve uma situação quando o Senhor Jesus estava para ser preso. Ele estava com os discípulos e eram todos parecidos, de cabelos compridos, de barba. E os soldados vieram para levar Jesus e eles não sabiam qual que era Jesus. Então Judas estava lá e mostrou, falou: aquele que eu beijar a face, esse é o Jesus, o Messias. E aí Judas chegou, os soldados vieram para prender Jesus. E Pedro nesse momento ficou com tanta raiva, ele não queria, ele queria proteger o mestre, que ele tirou a sua espada e ele cortou a orelha de um dos soldados. E eu olho, eu falo, acho que eu faria o mesmo. Eu, Érica, faria o mesmo. Mas é uma atitude da carne. Você tentando proteger o seu mestre, você sabe que ele vai ser preso, você sabe que ele vai ser crucificado. E Jesus olha para ele, vai lá, repreende aquela atitude de Pedro e fala assim, que a Escritura nos ensina a amar. Toca na orelha daquele soldado e cura. Olha que exemplo. Então o Senhor Jesus nos deixa exemplo de como agir. Ele sabia que ele ia ser preso. Ele sabia que os soldados estavam ali para levá-lo para a morte. Ele poderia deixar aquela orelha para lá. Se a gente fosse pensar, eu faria até pior com esse soldado. Mas que exemplo nós teríamos na palavra? Vamos seguir o exemplo de Cristo, vamos fazer o bem. Então Jesus, ele só não falava para a gente fazer o bem, ele fazia por onde ele passava. E ele tem que ser o nosso exemplo, o nosso modelo, o Senhor Jesus, santo, o nosso amado. Amém, igreja? E aí no versículo, o último desafio, não menor, mas o último desafio: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A oração é a maior prova de amor que a gente pode dar para uma pessoa. Então, se a pessoa está te perseguindo, se você for tomar uma atitude, muitas vezes vai ser tomada pela carne, pela raiva, porque nós somos humanos, nós sentimos. Não é fácil a gente aguardar em Cristo, não é. A nossa vontade é responder na hora, é tomar uma atitude. É muito difícil aguardar e esperar na vontade do Senhor. Porém, o Senhor não erra jamais, igreja. Então ele diz que é para a gente orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Lucas 23:34 diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Esse versículo é do momento da crucificação. O Senhor já estava crucificado e os soldados estavam ali com as vestes do Senhor Jesus, partindo e lançando sorte, jogando, tipo cara ou coroa, com as roupas do mestre, zombando. Jesus poderia amaldiçoá-los? Poderia, ele é Deus, ele era o Filho de Deus, ele tem todo o poder. E o que ele fez? Ele orou falando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E essa tem que ser a nossa oração. Quando alguém te perseguir, quando alguém te maldizer, quando alguém te perseguir, você fala: Pai, perdoa-lhes. Ainda que no primeiro momento é difícil fazer essa oração, mas se a gente fizer disso a nossa prática, a gente vai mudando e a gente vai sendo moldado pela palavra. Nós vamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos moldados pela internet, pelas atitudes da internet. Nós não vamos seguir desafios de internet. O nosso desafio é seguir a Cristo. Nós temos compromisso com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a Ele que nós vamos seguir. Nós não vamos seguir famosos. Nós não seguimos homens de carne que agem conforme a sua própria vontade, que agem cheio de maldade. Nós, cristãos, agimos no Espírito. Aleluia. A oração move os céus. A oração abala o inferno.
Então, se essa pessoa que está te maldizendo, se ela está planejando algo contra a sua vida, irmão, a partir do momento que você dobra o seu joelho, você ora e apresenta a vida dela em oração, começa uma guerra no plano espiritual a seu favor. Os anjos vêm te ajudar, o céu se move e Jesus manda anjos para nos ajudar e reverte toda a situação. Não coloca a sua mão. Não deixa a sua carne falar mais alto. Você vai falar, mas irmã, é muito difícil. É difícil sim. Não é fácil, mas é possível. E é tão bom quando o Senhor age a nosso favor. E a gente não precisa fazer nada. A gente fala, Senhor, eu só orei. A oração é mais poderosa do que a gente pode imaginar. A gente não tem noção no que acontece no mundo espiritual enquanto nós oramos. Fala, Senhor, abençoa aquela pessoa, ela está me perseguindo. Senhor, toca no coração. Transforma aquele coração. Salva aquela vida. Você já orou para ele ser salvo? Ele precisa de salvação. Porque maldição, o mundo já amaldiçoa. Como é que a igreja também vai ser instrumento de maldição? Não combina. Nós fomos chamados para fazer diferença. Aleluia. E esse verso, orai pelo que vos maltratam e perseguem, ele nos dá a esperança de mudar situações através da oração, não da nossa ação. Então, quando você pensar em fazer algo, em retribuir, porque a gente pensa muita coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora ele vai. A gente passa às vezes horas pensando, maquinando o que fazer com aquela pessoa. Ele vai ver, amanhã eu vou chegar no serviço, vou fazer isso, deixa ele comigo, eu sei da vida dele, ele já me contou lá no passado, ou você ouviu. Irmãos, sejam instrumentos na mão do Senhor. Fala, Senhor, aquela pessoa passa uma situação difícil, abençoa aquele coração, Deus, abençoa, meu Deus. Começa a orar, abençoa a casa. Você não sabe o que acontece por trás da pessoa, quais as situações que levaram ela a agir desse jeito. Muitas vezes, na maioria das vezes, existe um porquê. Existe uma família desestruturada, um casamento desestruturado. A pessoa não teve carinho. Tem pessoas que nunca tiveram carinho de pai e mãe. E também existem as coisas espirituais. O inimigo trabalha, o inimigo influencia. E aí você vai e vai dar mais uma ajuda para o inimigo, colocando fogo em tudo, abrindo a sua boca e falando sem sabedoria. Não, irmãos, não. O desafio desse ano é fortalecimento no Senhor. A irmã Mara leu para a gente Salmo 144. É um ano de fortalecimento no Senhor, o nosso escudo, nossa fortaleza. Mas nós só seremos fortalecidos se também mudarmos a nossa ação. Evangelho é isso, não é só vir para a igreja, aceitar o Senhor Jesus e continuar vivendo do jeito que estava. Evangelho é mudança de vida. Por isso que a gente fala, se converteu, estava indo por um caminho e de repente viu que aquele caminho era errado, fez a conversão, mudou os caminhos, mudou de atitude, mudou o falar, mudou o agir. Isso é ser cristão. Se não tem mudança, a gente pensa, será que teve salvação mesmo? Será que houve conversão? Nós então devemos orar como Cristo fez na cruz. Assim como Ele fez, que Ele seja o nosso modelo. E aí esse versículo que nós lemos, o 44, tem um final. Vamos lá. Se tiver com a sua Bíblia aberta, olha lá. Ele fala assim, vamos ler de novo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém, igreja? Tem um segredo aí, tem um desfecho. O Senhor não deu o desafio e foi embora. O Senhor Jesus falou, faça isso, isso e isso, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Assim como o Pai é bom, porque a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo. Se nós somos filhos dele, como nós não vamos ter uma vida em santidade? Como que nós vamos espalhar por aí contendas e fofocas e dissensões? E aí a gente lembra dos frutos da carne e do Espírito em Gálatas.
Quais frutos eu tenho dado? Será que eu tenho dado frutos do Espírito? Amor, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança? Esses frutos as pessoas têm visto na minha vida? Será que elas olham para mim e falam, glória a Deus pela vida dessa irmã? Essa sim tem o caráter de Cristo. Ou será que as pessoas olham para mim, coçam a cabeça e veem os frutos da carne? Quais frutos será que eu estou produzindo no meu dia a dia e que revelam o meu caráter? Que nós possamos, então, na nossa vida, deixar os frutos do Espírito brilhar. Que as pessoas possam ver os frutos do Espírito na nossa vida. Que nós sejamos pessoas agradáveis, cheias do Espírito Santo. Que embora a gente seja de carne, sim, a gente sinta, mas a nossa atitude seja totalmente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Esse é o desafio. É uma palavra de desafio para nós. Se nós queremos nos fortalecer no Senhor, esse é o ano de fortalecimento. Eu vou buscar, eu vou procurar em Deus o fortalecimento, mas eu preciso também olhar para mim e ajustar aquilo que não está de acordo com a palavra, aquilo que não está agradando ao Senhor, aquilo que não é o caráter de um cristão. Uma pessoa que é chamada, que tenha Jesus como mestre. Se eu sou cristão, Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador e o meu mestre. Se Ele é o meu mestre, eu preciso seguir as ordens do meu mestre. Amém? Mestre não é para ensinar. Mestre é aquele que tem um grande conhecimento e passa para os seus alunos. Nós somos a igreja, nós somos os discípulos, aqueles que aprendem com o mestre. Nós não aprendemos com a internet, com as bobagens que tem lá. Se for coisa de Deus, amém. A internet também tem muita coisa boa para a gente aprender. Mas nós aprendemos de Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que você leve essa palavra no seu coração. Você possa fazer uma autoanálise durante essa semana. E você perceba aquilo que você precisa mudar. Aquilo que você não consegue sozinho. Ora, que o Espírito Santo de Deus, Ele que trouxe essa palavra, Ele estará junto com você. E vai fazer com que você consiga mudar para você transmitir o caráter cristão. Amém, igreja? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada da irmã Érica. Realmente o Senhor nesse tempo tem nos ensinado a cada dia. Desde do ano passado, quando iniciou a pandemia, e eu me lembro que no início o Senhor falou ao meu coração: põe em ordem a sua casa, a minha casa espiritual, a minha casa material. E nesse tempo a gente tem aprendido mais com o Senhor a como colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida espiritual. Porque é isso que nesse tempo Ele quer de nós. Às vezes a gente acha que esse tempo, essa pandemia, é para isso, é para aquilo, é político, é isso, mas é o tempo que o Senhor quer para que nós colocamos a nossa casa em ordem, né? E durante esse tempo de pandemia, o Senhor tem ensinado muitas coisas, nós temos aprendido, né? E essa palavra abençoada não é fácil. Eu falo para minhas filhas, e nós temos momentos de oração e ministração da palavra toda tarde, e a palavra veio de encontro, né? Nós falamos sobre isso, irmã Érica, essa semana, né? E nós estávamos falando sobre isso, e Deus confirma, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos, a nossa necessidade. Qual é a necessidade do cristão nesse tempo? Não é só o emprego, não é só o alimento, mas o espiritual, né? Que Deus, nesse tempo de pandemia, quer que nós colocamos a nossa vida em ordem, né? O nosso coração em ordem. Ele está nos preparando para um tempo novo, mas para esse tempo novo chegar, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, em todos os aspectos. Eu louvo a Deus pela sua palavra, em nome de Jesus. E eu quero me despedir dos irmãos, né? Dos irmãos que estão em casa, assistindo a transmissão, que tenham uma semana abençoada. E o recado, né, do pastor, o pastor está terminando as suas férias, semana que vem ele está de volta.
E ele pediu para deixar o recado que nossos cultos continuam, mesmo nós estamos na fase vermelha, mas nós podemos seguir com todos os protocolos, com os números de pessoa, com a máscara, o álcool. Então, os cultos continuam. Na semana, na quarta-feira, temos culto, culto no domingo, continuamos normalmente. E para você que está em casa, que o Senhor abençoe, que tenha uma semana abençoada do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E eu quero ler nesse início de celebração o Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus se entregou, morreu naquela cruz, em meu lugar, em seu lugar, porque Ele nos amou, porque Ele quer estar conosco sempre, nos fortalecendo, porque Ele é o nosso Deus, e Ele se fez carne e habitou entre nós. Muitos, infelizmente, não o receberam, mas quem recebeu, Ele deu o poder de ser feito filho de Deus. E você tem esse privilégio. Você entregou seu coração ao Senhor Jesus, você se tornou filho de Deus, você desceu às águas do batismo, você o reconheceu como Deus e Senhor. Você tem o privilégio de participar, de celebrar a Santa Ceia do Senhor, que é lembrar e anunciar o sacrifício dele em nosso lugar. Os obreiros podem servir, nós estamos servindo, cada um no seu lugar, não estamos vindo aqui à frente, para evitar a movimentação e também a aglomeração. E os obreiros estão servindo com luvas, o pãozinho também está sendo servido no copinho, para que você não venha tocar no pão de outra pessoa. Então é uma forma mais de preservar a vida, de preservar a saúde. Então você vai poder pegar agora e nós vamos depois cearmos juntos. Você que está na sua casa, já pegue aí o seu pão, pegue o seu cálice, para que você possa cear juntamente conosco também. Obrigado, Jesus, Cordeiro de Deus. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Diga, Cordeiro, que foi santo, Santo, Santo Ele é. Ao que se assenta
Amém. Eu creio que todos receberam o pão, o cálice. Você que está na sua casa, pegue agora o seu pão, o seu cálice, para que possamos celebrar juntos aqui, presencialmente, que já recebemos o nosso pão, o nosso cálice, e você que está na sua casa também. Vamos orar. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do altar do Senhor agora, em rendição, em entrega, em perdão. Me perdoe, Senhor, pelos meus pecados. Purifica-me, meu Deus, porque eu preciso da tua purificação. Me perdoa, Senhor. Me receba, Senhor, receba, Pai, a tua igreja. Perdoe os nossos pecados, purifica-nos, Pai, porque tu és tão digno, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos recebe. Perdoa, Pai, e dá-nos agora em Cristo Jesus a condição de celebrarmos a tua morte, de anunciarmos a tua morte. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício em nosso lugar. Amém. Vamos comer e beber em memória de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Deus abençoe você que está na sua casa, você que está recebendo essa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe esse momento tão importante como igreja, de declararmos que digno é o Cordeiro. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu ano, em nome de Jesus. Glória a Deus.